Agora são 8 horas em ponto. Eu recebo aqui no Passando a Limpo com muita honra o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aí contigo. Estou aqui em mãos, presidente, com uma cartilha Contas Públicas em Final de Mandato e Ano Eleitoral. Vou até mostrar aqui para o nosso telespectador e gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, sobre essa cartilha que vem em boa hora, já que este é o último ano dos prefeitos que não serão candidatos à reeleição. Essa é uma contribuição que o tribunal dá para que haja uma harmonização na transferência de poder. Aí fala três temas dessa cartilha, que inclusive está disponível no nosso site, né, de forma virtual. O primeiro tema é sobre as vedações em relação à lei eleitoral em ano eleitoral para os gestores. São várias vedações que está bem esclarecido nessa cartilha. O segundo sobre as regras e as definições da lei de responsabilidade fiscal, que também tem muitos artigos que se referem a final de mandato. Uma série também de regras que precisam serem cumpridas, por exemplo, fazer contas sem recursos, não pode fazer qualquer endividamento que não tenha dinheiro disponível nos 2 últimos quadrimestres, não pode aumentar salário, uma série de coisas que estão previstas na lei de responsabilidade fiscal. E por último, são regras, né, para a transmissão do cargo, né? A necessidade de se estabelecer uma comissão, de fazer uma comissão com representantes do atual prefeito, que normalmente é o controlador interno, o procurador jurídico, mais um secretário, e com membros do prefeito eleito, que ele indicaria, para que essa comissão tenha acesso a saldos bancários, a contratos, a todas as informações de gestão, para que não haja prejuízo. O prefeito que entra já sabe, no dia 1º de janeiro, todas as questões da prefeitura. Então, é uma contribuição à harmonia da continuidade da administração pública. A administração pública é contínua. Muda o prefeito, mas as obrigações e os deveres do município continuam. Conselheiro, o primeiro item se refere ao momento que nós estamos vivendo no calendário eleitoral, vamos dizer assim, porque as prefeituras estão se adaptando a essa nova legislação também eleitoral. O que não pode um prefeito ou a organização, a prefeitura fazer neste ano que se inicia aí a campanha eleitoral? Um outro ponto, o candidato mesmo quando ele não é, o prefeito mesmo quando ele não é candidato à reeleição, as regras continuam as mesmas ou não? Continuam as mesmas. E as vedações são várias, como eu disse, não pode fazer propaganda, não pode inaugurar obras, uma série não pode aumentar salário, uma série que está bem explicitada na cartilha. Tanto da lei eleitoral como da lei de responsabilidade fiscal. Né? São 2 legislações que têm várias vedações. Então, o que ocorria muito, e o tribunal já não só nessa eleição, já está fazendo isso desde as eleições anteriores, é que os prefeitos vinham reclamar que só recebiam alguma informação da prefeitura quando assumiu o mandato. E isso causa prejuízos. Então, está previsto sanções ao prefeito atual que não tomar essas providências em relação à transmissão do cargo, né? Então, o mais grave era isso, das pessoas os prefeitos eleitos não terem informações e, com isso, ter uma dificuldade imensa para iniciar a gestão, causando um prejuízo ao interesse público. Passa, geralmente, o primeiro ano da gestão buscando números. Exatamente. E não começa o mandato de forma efetiva, né? E o prefeito, muitas vezes, se negava mesmo, o prefeito, porque adversário perdeu a eleição ou alguma coisa, se negava a dar informações. E isso é inadmissível, a informação é pública. E tem que ter. Então, é uma normativa do tribunal, aprovada em plenário, uma instituição normativa que faz essa série de procedimentos para a transmissão de cargo. Conselheiro, essa cartilha é de acesso livre para a população, não só para os prefeitos, mas o cidadão que quiser fiscalizar e acompanhar também pode? Todos, está no nosso site, é até bom que as pessoas acessem o nosso site, que tem tantas outras coisas, ferramentas importantes lá, como o GeoObras, vai ter relação das obras da sociedade, é o www.tce.mt.gov.br.
tem essa cartilha e várias ferramentas disponíveis para a cidadania lá. Conselheiro, além de ser um órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas tem atuado muito também na prevenção e orientação. Como é que está sendo essa adaptação com os prefeitos, com os vereadores, com aqueles que são orientados e fiscalizados? Eles estão conseguindo entender esse novo momento, estão utilizando a tecnologia dos programas, dos softwares, para deixar as informações atualizadas? O tribunal moderno, que eu considero, o tribunal do século XXI, ele tem hoje uma consciência de que não adianta ficar preso apenas à fiscalização, à auditoria. O tribunal precisa de sair a campo para poder orientar, capacitar, com o objetivo de quê? De que ajudar que as políticas públicas sejam efetivadas. Quem escolhe políticas públicas é quem tem mandato. No caso, no município, prefeito, vereador, no estado, deputado, governador. Escolhidas essas políticas públicas, nós, de órgão de controle, além de termos o dever de fiscalizar, nós temos o dever de ajudar a que elas sejam efetivadas, né? Eu dou sempre o exemplo da política pública das compras governamentais, do Estatuto do Micro e Pequeno Empresário, e Pequena Empresa. Há uma lei, um estatuto que obriga todos os gestores a comprarem até R$80 mil do micro e pequeno. E isso não estava sendo executado por falta até de informação. Então, os tribunais do Brasil inteiro se juntaram no mutirão de 800 municípios que cumpriam essa lei em 2013 no Brasil inteiro. Hoje são mais de 3 mil. No Mato Grosso é uma quantidade também muito, muito grande de municípios que estão cumprindo. Então, assim, o tribunal moderno é esse que tem a disposição de capacitar, de orientar, além de fazer o seu papel. Então, nós temos vários cursos que nós temos aí 10 anos de efetividade. Por exemplo, Gestão Eficaz. É um curso de 2 dias que é oferecido aos prefeitos, secretários, todo gestor público, falando de licitações, contrato, concurso público, tudo que se refere à gestão. E temos um novo agora, que é o Democracia Ativa, que é a orientação dos vereadores, da importância fundamental, essencial, do debate das leis orçamentárias. As leis orçamentárias são aquelas que realmente definem como serão usados os recursos que o município dispõe. Infelizmente, ninguém debate isso da profundidade necessária, nem mesmo os vereadores. Então, nós estamos fazendo um dia inteiro de capacitação para mostrar aos vereadores a importância desse debate, inclusive chamando também a sociedade para estabelecer esse debate, porque essa é a verdade. As pessoas, às vezes, principalmente na campanha, prometem coisas que não têm a mínima possibilidade de serem executadas, porque todo município tem um orçamento definido, finito, né? Você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, se o município só tem 1 milhão para gastar por ano, você só pode falar em 4 milhões num mandato de 4 anos, fora os convênios que virão. Mas se você considerar que tem muitas campanhas que o sujeito prometem, aonde você tem 1 milhão disponível, 10, 15 milhões, quer dizer, começa daí uma campanha mais limpa, mais honesta, você debatendo orçamento. E nós estamos trabalhando também nesse sentido. Para o nosso telespectador que às vezes não tem essa informação, conselheiro, após esse período de fiscalização, de orientação, fiscalização, uma hipótese do prefeito lá de uma cidade interior não cumpriu determinadas regras, aí ele vai a julgamento no Tribunal de Contas. Quais são as consequências? Até para o nosso telespectador entender, olha, o Tribunal de Contas age dessa forma, orienta, fiscaliza, mas também pune. Quais são as punições que são mais corriqueiras? Ótimo. O Tribunal de Contas, às vezes, é confundido com um tribunal que tem a missão de, por exemplo, fazer investigação do ponto de vista pessoal em relação a processos civis ou criminais. O tribunal não prende ninguém. O tribunal não quebra sigilo bancário, fiscal, telefônico. O tribunal tem uma missão que a nossa Constituição define. Nós julgamos contas públicas. Então, quando você tem erro nessas contas públicas, não cumpriu a legislação, ou superfaturou, ou, enfim, cometeu algum erro, nós punimos. Como? Primeira punição, mais severa, nós julgamos e nós somos juízes de conta. E terminativo, a justiça não pode modificar uma decisão do Tribunal de Contas. Correto. A não ser que tenha um erro formal, um erro por exemplo, não teve defesa, o devido Estado Democrático de Direito.
Mas aí, qual é a punição mais grave? Julgar irregular uma conta. Se você julga irregular uma conta, você está colocando esse gestor numa condição, por exemplo, de entrar na ficha limpa, não poder ser candidato. Correto. Impedimento de ser candidato. Nós multamos, quando é a questão de multar. Nós determinamos devolução de recursos públicos se houve desvio e se houve corrupção. Nós determinamos correção de editais de licitação que estejam errados por liminar nossa, nós podemos cautelarmente suspender licitações. Então, multa, julgamento irregular ou determinações, e são essas, basicamente, as punições que o tribunal faz. Então, se você fala assim, mas o tribunal não prende ninguém, não prende, porque, veja bem, se você tem uma licitação de 10 milhões de reais e essa licitação está legal, ela cumpriu a legislação, toda a legislação, o preço daquilo de serviço ou obra está dentro do mercado, aquilo vai ser aprovado pelo tribunal. Agora, pode ser que com a investigação da polícia ou do Ministério Público, quebrando o sigilo telefônico ou bancário ou fiscal daquele gestor, descubra que ele recebeu uma propina. O sujeito deu uma propina de forma subterrânea para ele, e aí, quebrando o sigilo fiscal ou bancário, descobre isso. Exato. E aí sim toma as providências. Mas no tribunal, nesse caso, estando tudo correto, você não tem como fazer. Então, a democracia é assim, as instituições têm seus papéis bem definidos na democracia, no Estado Democrático de Direito. O Tribunal de Contas, ele envia esse processo ao Ministério Público? Todos os nossos processos. Nós somos grandes fornecedores para o Ministério Público abrir os processos. Uma conta que nós julgamos irregular, o sujeito já foi penalizado pelo Tribunal de Contas. Essa auditoria que prova a irregularidade do crime, eventual civil criminal que ele cometeu, é que subsidia o Ministério Público a propor ação contra ele. Então, quem propõe ação é o Ministério Público, muitas vezes, grande parte das vezes, usando o trabalho que o Tribunal de Contas efetuou. Para a gente encerrar, conselheiro, é importante que o telespectador também acompanhe as sessões do Tribunal de Contas, que são transmitidas pela internet ao vivo, é isso, né? Além de transmitida pela internet, é ao vivo pela TV Assembleia. Ah, que bacana. Já tem alguns anos, toda terça-feira, 8h30, nós temos uma sessão ao vivo, tanto pela Assembleia como pela internet. Ou seja, o cidadão lá do município mais distante, ele pode acompanhar a conta do seu gestor, do seu vereador, do presidente da Câmara, sendo julgado ao vivo. Sem dúvida. E mesmo quem não conseguir ao vivo, fica lá. Fica registrado. Registrado no nosso site. A sessão, inclusive, por pauta. Se não quiser o item tanto da pauta, vai lá, digita, só vê a parte que lhe interessa. Tá certo. Presidente, obrigado pela sua presença aqui conosco. Parabéns pelo trabalho. Prazer é meu. Obrigado. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o Passando a Limpo. Não saia daí.